Grupo Norte de Comunicação. Eleições 2022. E a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, que vai tirar dúvidas, inclusive, que vocês enviaram para a gente também, passou pela nossa produção e agora a gente segue conversando com ele. Muito obrigada por ter vindo, senhor Amazonino Mendes. Obrigada por estar aqui hoje. Honestamente, eu estou me sentindo muito bem, estou em casa. Que bom. Vocês me trataram de forma assim muito gentil, sobretudo você. Estou à disposição, vamos conversar. Vamos conversar sobre política, então, Ok. né? Coisa que o senhor domina, né? É muito tempo aí trabalhando com isso já, né? Existem informações de bastidores sobre a possibilidade de uma chapa única entre o senhor e o senador e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Braga. Bom, o tempo dirá. Na verdade, o Eduardo me apoiou recentemente na campanha para a prefeitura. Nos respeitamos mutuamente, nos entendemos e é muito natural e comum nos nossos encontros, embora bissextos, discutirmos problemas técnicos, administrativos, já que eu diria que ambos estamos muito preocupados com o destino do Estado, do que vem acontecendo com o Estado. E é uma coincidência, isso apareceu agora. O Estado nunca esteve à deriva, verdadeiramente sem rumo, numa situação extremamente crítica em toda a sua história, como está hoje. O que o senhor considera que é mais crítico hoje? Segurança, evidente. Saúde, todo mundo sabe do descalabro, do absurdo. Aqueles que amam o nosso Estado, têm compromisso, devem ter sofrido tanto quanto as famílias coitadas que perderam os seus entes queridos, seus filhos, pais, irmãos, irmãs, avós, tudo. No recente episódio que acometeu o mundo, né? E a pandemia. Aquilo ainda está na minha cabeça, minha retina, aquela coisa brutal dos contêineres em frente dos hospitais para receber o corpo dos mortos. Morreram muitos amigos, pessoas valorosas. Na verdade, a gente percebia, sentia que faltou amor, basicamente amor. Respeito à nossa população, ao nosso povo, à nossa gente. Aquilo morreu por falta de, seja experiência, seja lá o que for. Mas coisas tristes, como o episódio da compra na casa de vinhos, né? E coisas que tais revelam o quê? Uma incompetência, incapacidade, que a gente chama na linguagem popular, burrice. Burrice, incompetência, e lamentavelmente é isso. Então, me preocupa. Além do senador Eduardo Braga, o senhor tem conversado com outros políticos, outros representantes que possam compor uma aliança? Bom, política é sobre tudo isso, em grande parte, né? Eu, modestamente, venho de 2 eleições em que fui derrotado, né? Então, eu, mais do que ninguém, estou fazendo revisão, analisando, não apenas porque teria sido derrotado, mas a gente percebe que precisa se integrar mais, organizar uma equipe nova, né? Com todo o respeito ao pessoal que me ajudou a fazer o legado que nós estamos deixando para a história desse Estado, que é uma coisa incrível, eu até mesmo, modéstia à parte, quando vejo o que eu fiz, eu me sinto bem, vejo que cumpri com o meu dever, amei meu povo com dignidade, mas eu acho que é um direito do povo querer cada vez mais.
e é meu dever fazer cada vez mais. E me sinto, nunca estive tão preparado para assumir o governo como agora. É um somatório de experiências, né? Natural, né? Essa soma, aliada ao meu espírito, meu jeito de ser, eu sou um caboclo do interior, eu sou um homem simples, né? E tenho um amor incrível pelo meu estado. E, sobretudo, a gente do interior, que eu estou muito sofrido. Desculpe eu estar falando muito. Mas, lá atrás, eu fiz uma lei, o equivalente hoje, para dar mais de 1 bilhão, obrigatório, legal, para o interior, por ano. Acabaram com essa lei. Isso é um crime. É crime. Foi esse governo. Mandou um projeto de lei para a Assembleia, e você sabe, a Assembleia faz tudo o que o governo quer. Coisas certas, coisas erradas. Lamentavelmente, eu nunca vi uma Assembleia, com todo respeito, quero respeitar todos que estão lá, tão subserviente. Isso é realmente lancinante, a gente se sente mal. O Estado que não tem uma Assembleia... Eu, quando governei, agora, recentemente, eu tinha Assembleia contra mim. Eu sempre respeitei o deputado. Para mim, tem que ser independente. Não comprado. Através de contratos, negócios, negociatas, nunca fiz isso. Graças a Deus. Senhor Amazonino, no ano passado o senhor fez uma campanha em meio a uma pandemia, praticamente, com todas as restrições que todos nós enfrentamos e que todos nós vivemos. E o senhor lançou a campanha no mote O Pai Tá On, dizendo que o senhor ia usar os recursos da internet, os recursos online. Naquela época o senhor disse, talvez por causa da situação em que o mundo estava vivendo, o Amazonas também, que o senhor não viria mais para outra disputa eleitoral. O que mudou? Era meu sentimento, meu pensamento. Porém, as coisas mudaram muito. Como eu disse, tem um governo que deixou o Estado numa situação extremamente crítica. Então, o Estado está precisando de socorro. Eu acho que eu estou, mais do que ninguém, me desculpe a falta de modéstia, mas mais do que ninguém, preparado para recuperar e ajustar, botar de novo o Estado nos trilhos. Com todo o respeito que eu tenho a todos eles, meus concorrentes são competentes, são capazes, têm direito, mas, desculpe, é uma verdade. Como eu disse aí há pouco, eu não posso deixar o Estado assim, fazer de conta que não existe, e descansar, ir para o fundo de uma rede, como diz um novo adversário meu aí, está acostumado a dizer isso. É um ingrato, e eu não quero falar sobre eles. Isso foi uma coisa lamentável que ocorreu na minha vida. Então, há políticos, na verdade, que querem pegar o Estado como se tivesse ganho na loteria. Organizam grupos, ficam ricos. Pra você ter ideia, tem muita gente aqui, tem gente com um apartamento na Suíça, em Manhattan, nos lugares mais caros do mundo. Portugal, Miami é comum, pessoas agora têm casa em Miami. É o pobre do estado do Amazonas, sugado, arrebentado. Essa que é a verdade, essas coisas eu sei. Governei tantas vezes, nunca permiti isso. Tinha algum respeito, pelo menos, pela coisa pública. E a gente precisa fazer. Qual foi o hospital que fizeram? As escolas. Melhoraram alguma coisa em educação, saúde. A segurança está um caos total. Veja bem, desculpe eu estar falando.
Entretanto, eu fui buscar, num milagre que até hoje eu fico impressionado como consegui, o homem mais, o grupo, a equipe mais respeitada e mais importante do mundo para ajeitar a segurança aqui do Estado. Um homem que tinha ajeitado a segurança de Nova York, que está certo, é uma das maiores cidades do mundo, num país desenvolvido, os Estados Unidos, mas ele também, com seu grupo, acertou, dentre outras, a cidade de Cali, que era a mais violenta do mundo. Trouxe para cá o Giuliani. Um contrato de valor simbólico, 5 milhões de reais. O que são 5 milhões de reais para uma organização dessa internacional, acostumada a lidar com bilhões de dólares? Aqui, por política rasteira e baixa, criaram um clima negativo e Manaus perdeu a oportunidade de combater a violência que já era crescente. Jogaram fora. Deixei o contrato para esse governo distratou, dispensou. Meu Deus, que coisa louca! É preciso entender o seguinte: nós não temos estrutura nem tecnologia para combater o que está acontecendo na área de segurança. Nós estamos muito atrasados. Então, é preciso também fazer uma revisão urgente no processo cultural. O que nós fizemos foi inominado. O senhor tem uma experiência política vastíssima. Já foi senador, 3 vezes prefeito, 3 vezes governador. 4 vezes governador. E o senhor já passou pelo estado, já passou pela cidade, pela capital. O que o senhor pretende trazer de novo? Olha, eu quero... De diferente. O meu foco fundamental, aliás, sempre foi, mas agora vai ser mais forte ainda. O meu objetivo básico são as pessoas, as famílias. O que é que eu quero dizer com isso? O que é bom para a família? A família quer o trivial, saúde pública. Quem tem dinheiro pega o avião, já falei isso 2 vezes. Quem tem dinheiro pega o avião, vai para São Paulo e se ajusta lá. Mas quem não tem, morre à míngua. É arriscado a morrer nas sarjetas, etc. Hoje, o povo está passando fome, literalmente fome. São Paulo já tem muita notícia do povo disputar lata de lixo, catar lata de lixo. Eles brigam por osso. Veja bem, cidade mais rica do Brasil. Aqui, nós temos essa natureza pródiga, fantástica, os peixes, etc. Mas o crescimento de Manaus já trouxe esse problema. Manaus não cresceu em show, entendimento. Foi uma coisa errada, desordenada e abandonada. Foi muita gente que passou pelo poder, foi criminosa, omissa. Então, a gente tem, como eu disse no início, focar nas pessoas, as crianças. Tem que focar nas crianças, a educação básica das crianças. O que fazer? Eu vi a entrevista aqui, vi a entrevista do Eduardo. Ele falou em escola integral, ele está certo. A escola integral é cara, é muito cara, mas só ela é que vai funcionar. Que a criança entra cedo, lá ela come, principalmente a criança pobre. Eu fiz a primeira escola assim. Eu quero encher esse estado com essas escolas. E o governador atual tem muito dinheiro.
ele não tem ideias ou não quer fazer. Ele teria 5 bilhões em caixa. Guardar dinheiro é um absurdo com a população que está desempregada, então tem que fazer obras. Não é tanto o objeto da obra em si, mas emprego. Ela gera emprego. Esse emprego vai ajudar as famílias, vai ajudar o comércio, porque o salário da pessoa vai. Então, tem que cuidar das pessoas. Saúde, sempre cuidei. Os hospitais que tem aqui, praticamente foi eu que fiz. Então, é a família que eu tenho que ver. Em todos os detalhes, a família. Olhar a pessoa, ajudar a pessoa. O governo aqui está dando R$150 para as pessoas desvalidas e pobres. O município de Figueiredo está dando 200. Isso é um escárnio, isso é um absurdo. Tem que dar realmente dinheiro para o povo desempregado, tem que arranjar. Quando eu fui candidato a prefeito, eu prometi 300, porque eu sabia que ia chegar do jeito que andava o país, ia chegar esse momento em que o povo ia disputar. Aliás, eu falei muito, não aconteceu ainda, graças a Deus, a possibilidade de saque no supermercado. Porque uma família com fome, o pai de família vai à loucura. Como é que ele pode suportar ver uma criança, um filho, né? O senhor acha que no interior está pior? Quais são os seus projetos para o interior? Olha, eu sempre cuidei do interior, sempre respeitei o interior. Porque a gente vê o progresso da capital, mas não vê esse progresso avançando. Não tem progresso avançando. da capital, desculpe, não tem. Nenhum tem evolução. Porque... Mas alguns municípios do interior estão bem piores. Isso é verdade. O que você está falando é absolutamente verdadeiro. Eu disse aqui há pouco que tomaram 1 bilhão, mais de 1 bilhão por ano, que era destinado para o interior. É realmente um absurdo. E eu disse que é um crime, porque de fato, é criminoso. Então, o que tem que fazer, eu venho dizendo isso há muito tempo, isso não é novo, ver a potencialidade econômica de cada área e região do interior e incrementar verdadeiramente. Por exemplo, eu vejo o sul do Madeira com uma perspectiva gigantesca no agro. Sul do Madeira. Falo isso da de hoje, né? Isso é importante. O pessoal fala muito do gás do Quari, do potássio daqui, mas a gente depende muito de um país maluco, um país que não se respeita, um país que legisla mal, um país que, no ponto de vista judiciário também, complicado. Então, a gente tem que dar o jeito local, né? Prestigiar, reavaliar a Zona Franca de Manaus, fazer com que ela seja mais eficaz, deixe mais recursos para nós. Tudo isso é básico, fundamental. Nós conhecemos, detalhadamente como é que a gente vai fazer. Eu vou criar companhias e vou tentar fazer companhias mistas, econômicas, né? Desenvolver os vales do sul desse estado, vales de rio, sobretudo do Madeira, né? Vou tentar alavancar essas riquezas naturais específicas que nós temos distribuídas. E tem uma parte do Amazonas que é muito difícil, extremamente difícil, que é a parte norte do estado, é a margem esquerda, né? Essa área é rarefeita populacionalmente, essa que tem um desafio, mas é para o futuro bem mais distante. Mas a parte sul do estado é obrigação de qualquer governante começar a alavancar agora, não dá para esperar mais não, tem que começar a fazer isso agora.
E essa história de dizer que o Estado está entesourado, está com muito dinheiro, eu lamento que seja na mão desse governador. Que esse governador, com todo respeito, ele não sei, não tem. Eu acho que foi um acidente que aconteceu. E sou obrigado a dizer, guarde o que eu vou falar aqui. De novo, não. Senhor Amazonino, o senhor falou sobre o Rudolph Giuliani, nós conhecemos, nós sabemos bem quem ele é, e o Estado hoje vive uma situação caótica com relação ao tráfico de drogas. A gente precisa falar sobre esse assunto e as rotas do tráfico de drogas no Amazonas têm a característica de passar por alguns municípios que são considerados chave porque estão ali, são municípios fronteiriços. Como é que o senhor combate, como é que o senhor combateria o tráfico de drogas? Olha, acabei de falar, eu quis combater, quis fazer. Ele seria a solução? O Giuliani, sabe que isso está ligado a tudo. O Giuliani era a pessoa certa. Agora vamos de novo, não sei se repetir. Mas se o senhor ganhasse, não sei se vou repetir o Giuliani, mas eu vou procurar a maneira correta, certa. Onde tiver, vou atrás. Eu já dei exemplo disso, acabei de falar do Giuliani. Não adianta inventar e mentir para o povo, dizer que vai resolver com essa estrutura que nós temos. Polícia Civil, Polícia Militar, com todo respeito, todo o esforço que eles fazem, mas está faltando tecnologia de inteligência. Essa tecnologia nós não dominamos, nós não temos, o Brasil inteiro não tem, lugar nenhum tem. Então isso avança em todo o nosso país, infelizmente, e aqui já chegou um ponto que há um poder paralelo, né? Houve uma sublevação aqui e houve desafios claros desse poder, né, contra o poder oficial instalado. Há uma correlação de poder lamentável hoje. As pessoas já começam a pedir permissão, até áreas do interior estão assim, permissão para circular, para andar, se estabelecer, ou coisa que o valha. Para mim, o pior ponto disso sou eu botar um endereço no Waze, aquele aplicativo que todo mundo conhece, que aqui a gente não precisa dizer que está fazendo propaganda para o Waze nem nada, e eu ficar com medo de entrar em determinadas ruas da minha cidade. Vejam, eu moro numa cidade em que eu tenho medo que o aplicativo me leve para ruas, ou seja, eu não tenho mais a liberdade de ir e vir. Você já pensou? Quem está determinando para onde eu vou, para onde deixo de ir, é o tráfico. Isso significa que o Estado oficial que nós conhecemos, o Estado legal, né, está numa situação, às vezes, inferior a esse novo Estado crítico, ignominioso, criminoso, que está se estabelecendo e fortalecendo cada vez mais. Onde nós vamos chegar? Então, precisa, de fato, o povo não pode mais brincar com voto. Ouçam bem, não brinque mais com voto. Não é o sorriso, não é a cara bonita que vai te orientar para votar. O povo tem cada vez mais se aprimorar do ponto de vista cultural, a analisar e entender que o voto é a única arma que ele tem. Isso é importante. Uma das marcas dos seus governos, de um dos seus governos, foi a Universidade do Estado do Amazonas. Como é que o senhor se sente vendo hoje a cidade universitária da forma que a cidade universitária está? Não me fale de cidade universitária. Que isso me constrange muito. Um absurdo, jogar dinheiro fora, enganar o povo, enganar os jovens. Não é sério. É lamentável, eu não gosto nem de ouvir falar isso. Seria para amparar o estudante eventual do interior, que tecnicamente isso não é correto, não fazem mais isso. Mas quando eu fiz a universidade, eu quis estendê-la para o interior, era muito difícil, isso é importante. Eu comecei no início, sabe o que eu fazia? O jovem do interior que vinha estudar medicina, que eu dei cota também, fiz um estabelecimento diferenciado, uma forma diferenciada, eu pagava, o Estado pagava, não era eu, era o Estado.
o Estado pagava as acomodações locais para eles. Eu dava teto, moradia. A cidade universitária foi uma proposta mirabolante, inviável, e está lá, nos escombros da terraplanagem, não é bem escombro, está lá. Milhões jogados fora. É só pegar e acomodar o estudante do interior, não tem problema, é fácil. Vou repetir. Quando eu levei a universidade para o interior, criei até um curso que, infelizmente, acabaram, de ciências políticas. A minha intenção era fazer uma revolução no meu estado, através do jovem. E queria uma universidade singular, diferente, que ela fosse da Amazônia. A Amazônia tem, hoje, perto de 30 milhões de pessoas, a Amazônia, né? Envolve a Amazônia internacional e a brasileira. É uma região própria e única no mundo. Então, eu queria fazer a universidade dessa região. Eu já vinha desenvolvendo estudos, analisando, conversando com o pessoal do Peru, da Colômbia, Venezuela. Ali na praça que a gente chama de Bola das Famas, aquilo ali eu fiz para fazer um local de encontro e discussão sobre a Amazônia. Aquilo seria o futuro radiante, radioso da Amazônia do ponto de vista cultural e intelectual. Infelizmente desvirtuaram, eu saí do governo, né? Mas eu tinha essa tendência de olhar a Amazônia. Por exemplo, na política da Suprema, quando eu fui senador, Manaus não pertencia ao Conselho, nem Manaus, nem Amapá, nem Acre, entende? É o Conselho da Suprema. Eu trabalhei muito no sentido, eu queria a Amazônia integrada, porque se os estados amazônicos integrados, eles seriam também um peso unidos no Senado Federal. E eu me ressentia sempre, do ponto de vista político, o que o Sul fazia conosco. Mandava na gente, pintava e bordava. A estrutura legal da Suprema, isso ninguém fala, é um absurdo isso, foi toda modificada por injunções abusivas de São Paulo e outros estados que tais, mercê da nossa pequenez política. O Amazonas tem 3 senadores, nem sempre unidos, né? Mas a Amazônia teria, no caso, com a exceção do Pará, nós teríamos aí Rondônia, Amapá, Acre e Amazonas, peso. Isso era meu sonho, né? Político, geopolítico, né? Avancei um bocado, mas o poder federal é muito forte. A nossa desunião interna. Eu me lembro de um tempo que eu estava defendendo a Zona Franca e escreviam até artigos aqui, políticos, a favor da maldade paulista contra nós, aqui na nossa cara. Eu cansei de ver isso. Está faltando para nós, está terminando praticamente esse encontro, mas está faltando para nós também essa consciência, né, que tem que superar as guerras intestinas políticas de menor quilate. E essa união pode, quem sabe, resolver de uma vez por todas a celeuma da BR-319. Eu sempre costumo dizer aqui que se a BR-319 interligasse Sul e Sudeste, a gente já estava com essa rodovia asfaltada.
Mas não, como liga o norte, a gente vive essa celeuma. Você tem muita razão. Essa estrada é fundamental. É incrível como ela não se realiza. E a gente não está querendo abrir uma estrada no meio da floresta, não. Uma estrada que já existe, que já existe. foi asfaltada. E não vive. deixam. A verdade, o Brasil é um país que ainda que não se respeita. No conceito internacional, esse país baixa muito a cerviz. Não pode ser assim. Esse país tem que reagir. Agora é a Amazônia. Há um dado que nós somos obrigados a respeitar. Mas nós não procuramos realmente entender do ponto de vista científico. Se de fato isso era uma coisa que até pouco tempo não estava realmente bem provada do ponto de vista técnico-científico. Se de fato a floresta amazônica em pé é importante para o equilíbrio climático do planeta, aí não tem jeito, é a nossa obrigação, é a sobrevivência da humanidade. Aí nós temos que respeitar. Mas teríamos direito de reclamar uma contrapartida, sobretudo financeira, até para mantê-la em pé. Para falarmos sobre isso, o senhor, se por acaso confirmar a sua candidatura e se no futuro vier a ganhar, quais seriam os seus projetos para poder incentivar as vocações alternativas à Zona Franca com a manutenção da floresta e os bons hábitos nos amazonenses? Eu falo aqui de energia solar, de GNV para os carros, de todos esses hábitos que são fundamentais para que a gente possa preservar a floresta. Na verdade, nós temos que respeitar a ciência. E isso pressupõe também outro lado, não apenas o que o mundo quer, mas o que a gente precisa. Por exemplo, por que a gente não começa um trabalho sério de pesquisa para levantar a farmacopeia possível extraída da nossa floresta? Nós temos o direito de crescermos economicamente, de distribuirmos esse recurso para uma população sofrida, pobre, desvalida como a nossa. Para e passo a isso, acompanhar os avanços técnicos e científicos. Nós somos obrigados ao desenvolvimento. Isso pressupõe o quê? Você está para e passo acompanhando correlatamente a ciência. Por isso que eu fiz a universidade. Eu tenho essa tendência. Não se iludam com esses cabelos brancos. Eu sempre fui revolucionário. Isso significa que eu não me conformo. Eu avanço, eu brigo, eu luto, né? Não para mim. Eu confesso que eu sou uma pessoa, inclusive, diferente. Eu duvido que apareça uma pessoa aqui que diga que o amazonino, quando advogado, executou. Para mim, que me devia. Para mim, eu sou inibido, mas para fazer a coisa para a sociedade, para os outros, não tem inibição. Não tem um limite. O meu limite é inalcançável. É meu, é da minha natureza. Isso, eu olho para trás, por todos esses anos, e digo, mas meu Deus, eu não cuidei de mim. Eu cuidei dos outros. Sei lá, foi uma espécie de missão, não sei. Isso me parece até místico. Não fica muito bem eu colocar isso na televisão. Você está me deixando tão à vontade, eu estou muito à vontade aqui. Isso é propósito, não é? É o lado pessoal. A gente colocar um pouco do lado pessoal, eu acho que muita gente humaniza, isso é bom. Muita gente tem curiosidade, né? Eu gosto das coisas boas, claro que eu gosto,
mas não sou escravo das coisas boas. É o senhor que manda, não são as coisas que mandam no senhor, né? Isso aí, querido. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Terminou. Mas se eu quiser que a gente fique mais, fica mais Foi meia hora. muito agradável, muito obrigado. Eu digo mesmo, muito obrigado a todos que ouviram. E desculpe eu ter colocado esses lados pessoais, mas há pessoas que estão ouvindo que são curiosas, gostariam de saber e abrir um pouco aqui a alma. Seu coração. Tá bom, obrigado, gente. Muito obrigada, obrigado. Obrigado, querido. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, o Agora volta já já.